Olá, seja bem-vindo ao canal Luz, Fé da Palavra, onde trazemos histórias bíblicas, ensinamentos, orações para você e sua família. Junte-se a nós, pois você está no lugar certo. Agora, se você ainda não é inscrito, se inscreva-se agora mesmo e receba nossos conteúdos e novidades sempre. Agora vamos ao nosso conhecimento de hoje, é a serpente de Gênesis, que não era serpente. Você provavelmente nunca considerou as serpentes como algo além de símbolos de produtos da Apple. Mas na Bíblia, elas são muito mais do que isso. Esses personagens astutos são frequentemente vistos como símbolos de engano, tentação e pecado, desempenhando papéis essenciais nas narrativas bíblicas, tanto em Gênesis quanto em Apocalipse. E se eu lhe dissesse que a serpente em Gênesis pode não ter sido uma serpente literal, tudo o que pensávamos saber sobre a história de Adão e Eva pode estar sujeito a uma grande reavaliação. Prepare-se para uma reviravolta surpreendente, pois a realidade pode ser mais fascinante do que você jamais imaginou. O famoso conto de Adão e Eva no Jardim do Éden é uma história-chave na Bíblia. No centro dessa narrativa, uma serpente astuta convence Eva a comer o fruto proibido, levando à queda da humanidade. Mas há mais nessa história do que se pensa. Tradicionalmente, vimos essa serpente como uma cobra literal, um símbolo de engano e tentação. Mas e se tivermos interpretado esse personagem de forma equivocada durante todo esse tempo? Nesta exploração, vamos mergulhar no texto hebraico original de Gênesis para revelar uma verdade oculta que desafia nossa compreensão usual. Ao final, você verá essa história sob uma nova perspectiva, armado com percepções que podem mudar a forma como interpretamos este antigo texto. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é fundamental tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Frequentemente atribuído a Moisés, ele contém histórias que influenciaram crenças religiosas por eras. A história de Adão e Eva no Éden é especialmente importante, abordando temas de inocência, tentação e a experiência humana. Compreender a verdadeira essência dos personagens desta narrativa é crucial para entender completamente sua mensagem. Para realmente entender a essência da serpente em Gênesis, precisamos mergulhar no texto hebraico original. Em Gênesis 3:1, a serpente é apresentada usando o termo hebraico Nahash. Enquanto a maioria das versões em inglês traduz isso como serpente ou cobra, a língua hebraica é rica em nuances. Nahash carrega mais do que um simples significado. Em certos contextos, também pode significar um adivinho ou encantador. Essa versatilidade na tradução abre a possibilidade de uma interpretação diferente para a identidade da serpente. Em vez de ser uma cobra típica, Nahash poderia sugerir um ser com sabedoria ou habilidades sobrenaturais. Por séculos, estudiosos têm ponderado sobre a verdadeira natureza da serpente. Alguns veem Nahash como uma metáfora que simboliza o caos ou uma entidade divina rebelde. Outros propuseram que a serpente não era uma cobra literal, mas uma figura simbólica, talvez um anjo caído ou uma manifestação do maligno. Uma perspectiva intrigante retrata a serpente como um desafiante divino, semelhante ao Prometeu da mitologia grega, que rompe o status quo e traz conhecimento à humanidade. Essa visão pinta a serpente não apenas como uma enganadora, mas como uma personagem multifacetada que desempenha os papéis de tentadora e iluminadora. Vamos nos aprofundar em algumas das personas alternativas da serpente, considerando as implicações mais amplas do termo Nahash. 1. Ser divino. Alguns estudiosos sugerem que a serpente em Gênesis poderia ter sido um ser divino, talvez um deus menor ou um semideus. Essa ideia ressoa com antigas crenças do Oriente Próximo, onde as serpentes eram frequentemente associadas à sabedoria e à vida eterna. Em várias mitologias, as serpentes simbolizam força, sabedoria e às vezes até bondade. Por exemplo, na antiga Mesopotâmia, Ninazu, uma divindade associada às plantas e ao submundo, era às vezes retratada como uma serpente ou com características semelhantes às serpentes. Da mesma forma, na mitologia egípcia, cobra representava a deusa Wadjet, simbolizando proteção e autoridade real. Essas origens culturais indicam que as serpentes não eram apenas símbolos de engano, mas também eram respeitadas por sua sabedoria percebida e influência. Ver a serpente em Gênesis como uma entidade divina nos permite vê-la como uma figura que possui profunda sabedoria e uma conexão especial com o divino. Essa perspectiva implica que, quando a serpente tentou Eva, não se tratava apenas de engano, mas de uma troca complexa envolvendo percepção divina e escolha humana.
2. Símbolo do caos. Em muitas sociedades antigas, as serpentes eram símbolos de desordem e confusão. A serpente em Gênesis pode simbolizar forças perturbadoras que desafiam a harmonia divina e testam a obediência humana. Essa interpretação é apoiada pelo papel da serpente em persuadir Adão e Eva a desobedecerem a Deus, interrompendo sua vida pacífica no Jardim do Éden. Em contos antigos, serpentes são frequentemente associadas à representação da desordem primordial do universo. Por exemplo, em histórias babilônicas, Tiamat, uma besta do caos retratada como uma serpente ou dragão, incorpora as energias caóticas que o deus Mardu luta para controlar e estabelecer o mundo. Forma semelhante, na mitologia nórdica, Jormungandr, a enorme serpente marinha, representa uma ameaça à harmonia do mundo. Traduzindo essa ideia para a história de Gênesis, a serpente se torna um símbolo do caos, desafiando os limites da obediência humana e da ordem divina. Essa perspectiva destaca a luta eterna entre ordem e turbulência, um motivo comum nos mitos de criação. 2. O papel da serpente em Gênesis pode ser visto como parte de um grande conflito cósmico, enfatizando o confronto perpétuo entre estabilidade e desordem na existência humana. 3. Figura metafórica. Outra perspectiva sugere que a serpente serve como uma figura simbólica que incorpora a batalha interna entre seguir os mandamentos de Deus e a tentação de adquirir conhecimento proibido. Este ponto de vista enfatiza os aspectos éticos e filosóficos da narrativa, sugerindo que a serpente simboliza o impulso inato da humanidade em busca de sabedoria e o questionamento dos limites divinos. Sob essa perspectiva, a serpente representa a curiosidade humana e o desejo de independência. Comer o fruto proibido não é apenas um ato de desafio, mas uma reflexão profunda sobre a natureza humana e a busca pela iluminação. Consequentemente, a serpente simboliza o conflito interno que todos enfrentam. A decisão entre seguir as normas estabelecidas e explorar o desconhecido. Essa análise metafórica ressoa com diversas tradições filosóficas e literárias que exploram o tema da sabedoria proibida. Por exemplo, em Paraíso Perdido de John Milton, a serpente, representando Satanás, seduz Eva ao apelar para sua sede de conhecimento e liberdade, semelhante ao conto de Prometeu na mitologia grega. Desafia os deuses ao conceder o fogo à humanidade, refletindo temas de rebelião e iluminação. Enxergar a serpente como algo mais do que um simples réptil enriquece nossa compreensão da narrativa do Gênesis. Se a serpente incorpora um símbolo divino rebelde ou do caos, a história adquire um significado mais profundo e intrincado, evoluindo para uma narrativa sobre a dinâmica humana divina, a busca pelo conhecimento e o choque entre ordem e desordem. Ao analisar o conto de Adão e Eva no Jardim do Éden sob essa nova perspectiva, podemos mudar nossa percepção da serpente, de um mero enganador, para um catalisador que impulsiona a humanidade em direção ao conhecimento e à autoconsciência. Quando Adão e Eva consumiram o fruto proibido, isso marcou um momento crucial na história humana. Uma transição da inocência para a iluminação. Da obediência cega para a escolha deliberada. Essa reinterpretação traz implicações teológicas significativas, desafiando a representação convencional da serpente como inerentemente má e nos levando a contemplar uma caracterização mais complexa. Também nos leva a refletir sobre a essência da tentação e o papel das entidades divinas nos destinos humanos. Seria a atração da serpente um componente necessário no plano de Deus para o progresso humano? A busca pelo conhecimento seria uma fase inevitável e essencial em nosso desenvolvimento? Para leitores e crentes contemporâneos, essa nova perspectiva sobre a serpente pode fortalecer sua fé e aprofundar sua compreensão das narrativas bíblicas. Ela nos incita a abordar a Bíblia com mente aberta, reconhecendo as camadas intrincadas e a riqueza de seus contos. Além disso, destaca a importância de explorar as línguas originais e as origens culturais para compreender plenamente os significados profundos entrelaçados nessas antigas escrituras. Em Gênesis 3:1, a serpente é introduzida. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Neste versículo, o termo astuto, no hebraico aram, sugere inteligência e esperteza. Se considerarmos Nahash como um ser divino ou semidivino, essa inteligência pode indicar uma compreensão mais profunda dos assuntos divinos, retratando a serpente como uma figura sábia e não apenas uma trapaceira.
Em Gênesis 3, 4-5, durante a tentação, a serpente diz à mulher: certamente você não morrerá, porque Deus sabe que no dia em que dela comer, seus olhos se abrirão, e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Que, a oferta de iluminação feita pela serpente, ressoa com a ideia de um rebelde divino que transmite conhecimento à humanidade. Esta passagem pode ser interpretada como a serpente incentivando a busca pela sabedoria e autoconsciência, desafiando a estrutura divina estabelecida para o avanço humano. Na mitologia grega, Prometeu, um titã, desafiou Zeus ao roubar o fogo e compartilhá-lo com os humanos. Esse ato de rebelião trouxe conhecimento e progresso às pessoas, embora Prometeu tenha enfrentado severas consequências. Os paralelos entre Prometeu e a serpente no Gênesis destacam um tema comum nos mitos: a luta entre a autoridade divina e a aspiração humana pela iluminação. Enki, o deus sumério associado à sabedoria, à água e à criação, muitas vezes ia contra as ordens de divindades superiores para ajudar a humanidade. Em certos mitos, Enki ofereceu conhecimento ou recursos proibidos aos humanos, contribuindo para o seu desenvolvimento. Da mesma forma, a serpente em Gênesis pode ser vista como uma figura que promove o avanço humano por meio da aquisição de sabedoria proibida. Essa nova perspectiva sobre a serpente incentiva os crentes a abordarem os textos bíblicos com um olhar crítico. Ao nos aprofundarmos nos contextos históricos, linguísticos e culturais desses escritos antigos, podemos revelar entendimentos e interpretações mais complexos, enriquecendo nossa jornada de fé. Reconhecer os aspectos multidimensionais das figuras e narrativas bíblicas abre a porta para uma interação mais profunda e completa com o texto. Ver a serpente como uma tentadora e também uma iluminadora enriquece a narrativa de Adão e Eva, estimulando a contemplação sobre as complexidades do comportamento humano e a busca pela sabedoria. O conto da serpente em Gênesis serve como uma ilustração de como uma investigação profunda pode revelar novas revelações e remodelar nossos pontos de vista. Obrigado por nos acompanhar hoje e esperamos que este vídeo tenha sido esclarecedor e encorajador. Não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal, compartilhar